E dando continuidade à nossa página de atualidade, Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, os Estados Unidos tomaram permanentemente o programa, dizia, os Estados Unidos tornaram permanentemente o programa de caução para vistos de turismo e negócios, uma medida que poderá afetar cidadãos de 50 países, incluindo 30 africanos, entre eles Moçambique, Zimbábue, Uganda e Etiópia. Os requerentes poderão ser obrigados a pagar uma caução de até $20.000 reembolsável no fim da estadia, caso cumpram as regras de imigração. Washington afirma que a medida visa reduzir o número de pessoas que permanecem no país após o vencimento do visto, mas críticos alertam para o impacto que poderá ter na mobilidade, no turismo e nas relações entre os Estados Unidos e os países africanos. Para analisar as implicações desta decisão, conversamos com o Dr. Wilker Dias, diretor executivo da plataforma da CID. Muito boa noite, Dr. Wilker. Bem-vindo aqui ao programa. Muitíssimo obrigado. Sim, Dr. Wilker, como é que avalia a decisão dos Estados Unidos de tornar permanente o programa de caução para vistos? E trata-se de uma medida de segurança migratória ou de uma política que poderá restringir a mobilidade internacional? Bom, eu acredito que deste preciso momento os Estados Unidos tentam jogar pelos dois lados. A questão da segurança migratória em primeiro lugar, mas também no que diz respeito à segurança territorial, numa altura em que as políticas que foram adotadas por Donald Trump a nível dos vários polos mundiais acabam também servindo como uma onda de insatisfação por parte de alguns grupos. E esta medida pode permitir, primeiro, maior controle e, segundo, pode permitir também com que hajam algumas medidas restritivas e causando aquela que é a prevenção de eventuais ataques por conta das políticas novas ou das novas políticas que são apresentadas pelos Estados Unidos da América. Se formos a ver, nos últimos tempos, Donald Trump praticamente foi ganhando mais inimigos e estes inimigos automaticamente poderão querer revidar de alguma forma. E com essas medidas acaba sendo um modelo de controle muito mais efetivo, pese embora também importa referenciar que não basta simplesmente ter os $10.000 ou até $20.000 em alguns casos para que possa entrar nos Estados Unidos. Passa-se também por uma triagem muito mais forte do que aquilo que verificávamos no passado, o que faz de certo crer que é o primeiro passo, ou esse valor de caução é o primeiro passo antes de passarmos para o segundo passo, que é a documentação que está devidamente em dia. Portanto, são esses dois pontos que acredito são importantes numa altura em que a migração, claramente, muita gente tem esta vontade, esta pretensão em morar nos Estados Unidos da América e por aí vai, mas acredito muito que a questão da segurança territorial vem em primeiro lugar. Sim, sim, 30 dos 50 países abrangidos são africanos. Que mensagem política e diplomática transmite esta decisão aos países do continente? Bom, transmite a mensagem de que grande parte dos países, Moçambique nem tanto, mas alguns outros países, nós temos muitos africanos que acabavam olhando para os Estados Unidos como um dos principais pontos de viragem, mas também para poder fazer a sua vida. E era neste, ou é neste sentido que os Estados Unidos tenta automaticamente colocar algumas medidas restritivas para que não se possa ter muitos africanos naquele ponto do continente americano. E por um outro lado, acaba também dando-se razão a esta questão no que diz respeito às políticas discriminatórias. Pode-se entender assim que esta, além de restringir esta questão da mobilidade, pode também ser interpretada como políticas discriminatórias, porque temos desses 50, um pouco mais de 50 ou 50 países, 30 africanos, é um número muito alto e acaba de certa forma, transmitindo também uma mensagem meio que discriminatória, que já foi também passada em alguns outros momentos sobre a questão dos africanos em discursos por parte do presidente norte-americano. Sim, sim, e a caução poderá chegar até aos $20.000. Que impacto poderá esta exigência ter para empresários, estudantes, turistas e outros viajantes africanos que pretendam deslocar-se aos Estados Unidos? Bom, aí fica o sentimento de que Estados Unidos não é um país para qualquer um, porque se estamos a falar de cerca de
de US$ 20.000 em Moçambique, são cerca de mais ou menos 1.200.000 meticais, é um valor alto e dá para fazer muita coisa. Geralmente, mesmo que seja da classe média alta, acaba sendo meio sufocante por vezes retirar essas somas para poder pagar um visto. Pese embora que haja também esta questão da devolução do valor de forma automática, logo que a pessoa regressa e o valor fica, se a pessoa passar um dia daquilo que é a sua permanência, então acaba perdendo também este valor, mas não deixa de ser um valor alto, não deixa de ser um valor que para um estudante ou um pai que se calhar tenta colocar o filho lá para ter melhores condições ou para verificar um e outro aspecto, pode trazer alguns malefícios ou pode restringir ainda mais aquela que é a circulação econômica existencial, principalmente entre os Estados Unidos e Moçambique ou outros países, diferente daquilo que nós verificamos na China. A China é um dos pontos de negócio, principalmente para os africanos, para recolhas de materiais de revenda, porque a acessibilidade acaba sendo muito mais facilitada e não há essas somas de calção. E agora, com os Estados Unidos da América, pode ser um corredor ainda mais longínquo para que possamos fazer aquele que é o investimento direto, trazendo produtos norte-americanos para o continente e vice-versa. Sim, sim. E os Estados Unidos defendem esta medida, que esta medida dizia ajudará a reduzir os casos de permanência ilegal após o vencimento dos vistos. Existem evidências de que este tipo de política é eficaz no combate à imigração irregular? Depende do objetivo de cada um, mas por um lado pode ser sim eficaz, por um outro ângulo pode também alguém não ter nada a perder. Se alguém consegue juntar mais do que esses 20.000 para poder iniciar a vida nos Estados Unidos da América, claramente que essa pessoa vai preferir deitar tudo a perder. Mas existem casos de muita gente que nem sequer 1.000 ou 2.000 dólares tem e estes geralmente são a maioria que acabam fazendo essas travessias perigosas e essas pessoas não têm essas condições para efeito. Porque, como eu dizia, não basta apenas ter os 10.000 ou 20.000 dólares, é preciso também que tenha uma conta bancária com valores que garantam a sustentabilidade a nível dos Estados Unidos da América. Fora ter esses valores de sustentabilidade, é preciso também indicar com propriedade o endereço e etc. Se calhar o itinerário que vai obedecer em parte daquela que é a visita aos Estados Unidos da América e que são montantes, em alguns casos, extremamente altos e que superam essa fasquia dos 20, 30 até 40.000 dólares. Então, isso é para dizer que vai ainda doer para quem queria ou tinha a perspectiva de recomeçar a vida, porque vai exigir praticamente o dobro ou o triplo para poder se entrar nos Estados Unidos. Sim, sim. E que consequências económicas esta decisão poderá ter para o turismo, os negócios e as relações comerciais entre os Estados Unidos e os países africanos abrangidos pela medida? Bom, o que poderá acontecer é nós termos mais norte-americanos a saírem do que outros a entrarem, outros indivíduos a entrarem a nível do continente americano. Temos que também fazer aqui uma avaliação de quem são os que mais trazem dinheiro para o continente americano, não, para os Estados Unidos da América, neste caso em concreto. Temos que fazer essa avaliação. Será que são os africanos? Será que são os outros, como os cubanos e poucos outros, que trazem esse dinheiro turístico para os Estados Unidos da América? Acredito que não. Acredito que existem outros países que têm esta capacidade muito superior de poder atrair investimentos turísticos para o país e automaticamente que são esses que não estão abrangidos nesta senda das restrições. Portanto, acredito que os países africanos é que saem mais a perder do que propriamente os países que compõem o Ocidente e principalmente aqueles bem localizados em que o poder de compra está lá patente e não há vontade de emigrar como acontece dos outros lados. Sim, por último, assim, Wilker, olhando para o futuro, acredita que esta medida poderá influenciar as relações entre os Estados Unidos e a África ou até levar outros países a adotar medidas semelhantes no controle da imigração? Sim, eu acho que provavelmente no futuro nós poderemos ter estas
estas medidas, não é? Nós já verificamos o impacto que os Estados Unidos teve quando extinguiu-se a USAID. Quando extinguiu-se a USAID, nós verificamos que grande parte do mundo também começou a optar por algumas medidas no que diz respeito às doações e praticamente ter um efeito dominó daquela que era a ação da própria USAID. O timing começou-se a observar que existia alguma razão para o efeito. Então, se essas medidas restritivas ou restritivas a nível da migração estiverem a causar o devido efeito, estarem a ser comprovadas, acredito que não vai tardar para alguns outros países, principalmente a nível do continente europeu, estarem a optar por esse tipo de situações para evitarem este grande fluxo de africanos que acabam indo para o continente europeu e a busca de melhores condições de vida. Verificamos isso em Moçambique, verificamos isso em Angola, verificamos isso nos outros pontos em que temos vários compatriotas que estão a abandonar por falta de oportunidades no próprio país, que até é um dos próprios países que até são ricos em termos de recursos, e acredito que nos próximos tempos algumas medidas restritivas, a semelhança daquilo que acontece nos Estados Unidos da América, poderíamos sim estar a ver. Obrigada, Dr. Wilkes, pelas suas análises e continuação de uma boa noite para si. Obrigado igualmente. E estas foram as palavras do Dr. Wilker Dias, diretor executivo da plataforma da CID, falando-vos a partir da cidade de Maputo, Moçambique. Fica-se aqui com Jacob Tivani com as notícias do desporto.